No passado, esta cidade Roma foi a maior capital do mundo antigo. Hoje, Roma ainda é capital. Uma capital de um dos muitos países do oeste europeu que formaram uma confederação denominada UE, ou mais popularmente, União Europeia. A União Europeia é dinâmica. Ela alimenta o ideal de uma Europa unida, integrando os países membros econômica e politicamente. Ela prevê políticas comuns no comércio, na agricultura. Isso exige um sistema monetário europeu único para todos os países membros. Ela mantém um parlamento multinacional. Se a União Europeia decidir formar um exército comum europeu, ela emergirá como o Império Romano do século XXI. Incrivelmente, toda a operação da União Europeia foi prevista há cerca de 1.600 anos. Isso aconteceu na Babilônia, a lendária Babilônia dos Jardins Suspensos. O rei Nabucodonosor teve um terrível pesadelo e mandou chamar um visionário judeu chamado Daniel para que o acalmasse. Daniel disse para ele: Ó rei, subiram os teus pensamentos sobre o que viria no futuro. Ele continuou falando de uma enorme estátua de 4 metais de vários graus de dureza, referentes a grandes impérios do mundo antigo. A cabeça de ouro é a Babilônia. O peito e os braços de prata, o Império Persa. E o ventre e as coxas de bronze eram os conquistadores gregos. O triunfo de Roma sobre os outros é representado pelas pernas de ferro da estátua. Muito interessantes são os pés de ferro e barro. Os 10 dedos simbolizando 10 nações que cederão sua soberania a Roma. Daniel também teve uma visão do futuro. Foi tenebrosa. Ele viu 4 terríveis animais saindo de dentro do oceano. O primeiro, o leão alado da Babilônia. O segundo, um urso simbolizando o Império Persa. O terceiro, um leopardo simbolizando Alexandre o Grande e seu império. O quarto animal, o mais terrível de todos, Roma, que devoraria os outros 3. Ele tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços suas vítimas e tinha 10 chifres. O profeta continua e diz que só depois que este superpoder de Roma for destruído, Cristo voltará para a terra e estabelecerá um domínio eterno que não passará. Mas a ideia de uma Roma imperial nunca morreu. Os fantasmas dos Césares continuaram assombrando as lideranças europeias. No século VIII, Carlos Magno foi coroado Sacro Imperador Romano. O Sacro Império Romano atingiu seu ápice durante a Renascença, com Carlos V. Napoleão desejou tanto o poder do Império Romano que se autoproclamou imperador. Roma chegou viva ao século XX com Tsar Nicolau e o Kaiser Wilhelm. Os títulos Tsar e Kaiser vêm de César. Benito Mussolini considerou-se durante os 21 anos de ditadura na Itália um César. Com grande entusiasmo, as pessoas o saudavam como Il Duce, Duce, que significa nosso líder, nosso líder. Ele devolveu o antigo nome romano para o Mediterrâneo, Mare Nostrum, nosso mar. O símbolo de seu governo de ferro foram os fasces, um feixe de varas exibido na Roma antiga como símbolo da autoridade. Enquanto governou, ele foi uma prova solene de que, mesmo no século XX, o espectro da Roma imperial nunca chegou a morrer. Hoje, as bandeiras da União Europeia flamulam por cima de muitos dos antigos territórios imperiais. Os Estados Unidos da Europa. Este era o sonho pós-guerra de Winston Churchill e de Konrad Adenauer, o primeiro chanceler alemão depois da rendição nazista.
Para esse fim, em 1958, os líderes europeus se reuniram no Monte Capitolino e fundaram o Mercado Comum Europeu, que se desenvolveu até tornar-se a União Europeia que conhecemos hoje. Se a União Europeia for de fato a coalizão de 10 países prevista pelo profeta Daniel, ela irá se tornar uma superpotência política. Industrialmente, ela será uma das potências mais produtivas da Terra. Ela vai sustentar um gigantesco exército multinacional com as armas mais avançadas. E diz o profeta, vai impor um único credo, um jugo religioso a todos dentro de sua esfera. Quem será o senhor dessa superpotência política, esse gigante econômico, esse colosso militar? Uma personalidade política brilhante e carismática predita na Bíblia, que resgata o mundo de um quase colapso devido a problemas sociais e econômicos que ainda estão por ocorrer. Este gênio diplomático realiza o inacreditável. Ele consegue a proeza de trazer paz ao mundo e, de acordo com as profecias bíblicas, passa a ser adorado pelo mundo todo. Agora, voltando à interpretação do sonho de Nabucodonosor, Daniel mencionou os principais reinos e impérios do mundo, começando com a Babilônia, o império de Nabucodonosor. Uma última parte dessa imagem, que representa a história do mundo, ainda permanece. Como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Sem rei, não existe reino. Neste caso, a profecia refere-se ao anticristo. Daniel, mais tarde, explica que os 10 dedos simbolizam 10 reis que juram lealdade e apoio ao anticristo por um tempo. O ferro representa os governos duros e ditatoriais, e o barro, os mais democráticos e maleáveis. E assim como o ferro e o barro não se misturam, estas duas ideologias são governos opostos. O que mais nos diz a Bíblia sobre esta pessoa tão poderosa? Ele virá caladamente e tomará o reino com lisonjas. Ele soluciona o problema no Oriente Médio e assina um acordo de paz de 7 anos. Uma aliança que dá aos judeus, muçulmanos e cristãos direitos iguais à parte velha de Jerusalém e à área do templo. Parte deste acordo permite que os judeus reconstruam o seu templo. Como ele vai solucionar o problema do local para a reconstrução ainda é um mistério, embora a Bíblia indique que ele descobrirá uma maneira. As we know, the Antichrist will be a figure of man who proclaim peace that will attract the world with what we call today the New World Order. Very similar kind of concept, a New World Order of peace and harmony and tranquility, of living together. That person will be very attractive, probably very intelligent, and very well able to communicate, where he will attract people to believe in the peaceful solutions that he will bring to humanity. E ele confirmará uma aliança com muitos por 7 anos. O profeta Daniel diz que o anticristo trabalhará enganosamente e usa a palavra vil para descrevê-lo. Tendo conseguido a confiança e a adoração do povo, depois de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio no poder, ele rompe repentinamente a aliança de paz com Israel e invade do norte, fazendo cessar a adoração no templo e revelando a sua verdadeira personalidade e intenções. A profecia indica que nessa hora, o líder mundial fica possuído por Satanás e declara-se Deus. The devil all along is trying to imitate God. He's trying to be like God, trying to rebel against God by being as strong and as powerful in influencing mankind like God does. And so the Antichrist will have a lot of aspects that will appear as, portrayed for the Messiah, for Christ.
He may be a very powerful man. He may even do some supernatural acts. We don't know. May have some power given to him by the devil that will create some supernatural manifestations. Yes, I do believe people will confuse him with Christ, and those that are not deeply engaged with relationship with God and understand the Word of God good today may fall into that deception. A profecia nos diz: o homem do pecado será revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se aceitará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Foi ali, no Monte das Oliveiras, que Jesus acrescentou uma instrução muito clara em relação à profecia de Daniel, dizendo aos seus seguidores como agir quando o anticristo fizesse cessar o sacrifício no templo e estabelecesse a abominação da desolação, ou seja, a sua própria imagem como um Deus, em algum ponto do lugar santo, no templo neste monte. Quando, pois, virdes a abominação de desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para pegar a sua capa. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Esta abominação da desolação, descrita pelo profeta Daniel e Jesus, é também chamada de imagem da besta, no livro do Apocalipse. Com base no que a profecia descreve, poderia ser uma máquina computadorizada, que pode falar e mandar matar qualquer pessoa, em qualquer lugar que se recuse a adorá-la. Este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Aí é que o anticristo insiste em que todos recebam a marca da besta. Talvez um chip implantado na testa, ou um número de identificação na mão, que lhe permitiria comprar ou vender, e sem o qual não se poderia fazer nenhuma transação comercial. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faça que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Ora, esse número é 666. Pela primeira vez na história, existe uma infraestrutura tecnológica para um ditador mundial se encaixar numa sociedade ao estilo Big Brother, sem dinheiro. O papel moeda está desaparecendo e sendo substituído por cartões de plástico com uma faixa magnética ou chips. Mas nem todos serão engodados pelo anticristo. Ele não conseguirá estabelecer o seu governo mundial completamente. Daniel prediz que algumas nações se rebelarão e se recusarão a adorá-lo ou receber a marca, principalmente nações cristãs, judias e muçulmanas, a maioria das quais rejeita a adoração a ídolos. O anticristo reage iniciando a pior perseguição em massa em toda a história. Sobre isso, Jesus diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Esta caçada humana, semelhante à perseguição romana contra os primeiros cristãos, só que muito pior, vai durar 3 anos e meio. De acordo com as profecias, o anticristo não só será um mestre de intriga política, mas também um gênio militar. Daniel descreve várias guerras de maior porte que o anticristo lutará durante o seu reinado de 7 anos. Ao que tudo indica, contra os Estados Unidos e Israel, que se oporão a ele durante a segunda metade do seu governo. Por um tempo, a maior parte do mundo vai achar o anticristo maravilhoso, pois ele aparentemente resolverá muitos dos problemas do mundo,
Mas 3 anos e meio depois de iniciar o seu governo, ele quebrará o seu trato e invadirá Israel, vindo do norte. Nessa ocasião, ele fará de Jerusalém a sua capital mundial e banirá todas as religiões, exceto a adoração a si próprio e a sua imagem. A Bíblia diz que o anticristo se sentará no templo judaico, exaltando-se a si mesmo como Deus e exigindo ser adorado. Será nessa ocasião que o anticristo forçará o uso de seu detestável sistema único de crédito, o 666. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. O número é 666. 666, a marca da besta. Quase todos já ouviram falar sobre esta profecia de que nos últimos dias ninguém poderá comprar ou vender nada a menos que tenha a marca do diabo. Somos hoje a primeira geração com tecnologia para cumprir tal profecia de uma sociedade sem dinheiro vivo. Por exemplo, todo produto na minha cesta está marcado com um código de barras, com um número que o identifica. Você talvez tenha notado que este código de barras, conhecido como Sistema Uniforme de Codificação de Produtos, tem 3 barras sem números no princípio, no meio e no fim. E elas são ligeiramente diferentes das outras. Todas essas outras linhas correspondem a um número. Preste atenção nesta linha em particular. Ela equivale ao número 6. Como pode ver, é exatamente igual às 3 linhas sem número que também representam o número 6. Então, todo produto com código de barras, na verdade, está marcado com um 666. O sistema 666 de identificação por código de barras é a base de outras tendências e tecnologia que nos levam rapidamente ao Sistema Único de Crédito Mundial mencionado no capítulo 13 do Apocalipse. Aqui nesse supermercado, posso pagar pelas minhas compras de 3 maneiras. Posso usar dinheiro vivo, preencher um cheque ou usar um cartão de crédito. Uma outra forma de pagamento muito promovida hoje em dia é o cartão de débito. Quando você dá o seu cartão de débito ao caixa, ele o coloca num scanner ligado ao seu banco e o dinheiro é imediatamente retirado da sua conta e depositado na conta da loja. Tudo numa fração de segundo. Os cartões de débito já estão em uso em muitos lugares e são extremamente bem aceitos em lojas, bancos e pelo consumidor. Existe também o IC Card, ou seja, o cartão inteligente, que na verdade tem um chip. Você já deve ter lido sobre essas maravilhas eletrônicas que não só lhe dão acesso à sua conta bancária, mas também contém informações do seu passaporte, registro médico, carteira de habilitação, fotos, situação junto ao serviço de assistência do governo e muitas outras informações. Estes já estão sendo testados em várias partes do mundo. Então podem ver que caminhamos rapidamente para a eliminação do dinheiro vivo, e há muitas razões para isso. O dinheiro vivo é a base do narcotráfico, pois os traficantes geralmente fazem negócios usando malas cheias de dinheiro. Sem dinheiro, acabaria a venda de drogas ilegais. Na verdade, eliminar o dinheiro eliminaria quase todas as atividades criminosas, desde roubos ao terrorismo. E seria uma cura instantânea para muitos dos grandes problemas sociais e econômicos do mundo. Então não é de admirar que os governos estejam promovendo ativamente uma sociedade que trabalhe sem dinheiro vivo. Entretanto, antes do dinheiro, cheques e cartão de crédito saírem de circulação totalmente, é preciso desenvolver um sistema de identificação totalmente seguro e que garanta que o cartão apresentado pertence realmente ao portador. Vários sistemas de identificação seguros já foram desenvolvidos, como por exemplo o leitor de impressão digital. O único problema com essas máquinas é que são extremamente caras. E para uma sociedade sem dinheiro vivo funcionar, seria necessário ter esse aparelho em cada lojinha ou local onde se venda ou compre mercadoria.
Enquanto esses terminais de identificação custam milhares de dólares cada, os microchips nos cartões inteligentes custam apenas poucos dólares. Então, e se você pegasse o chip do cartão e o colocasse sob a pele? Depois que o chip estiver implantado, ele pode ser lido por um scanner simples, bem parecido com o que se usa nas lojas hoje. Assim, você se torna o seu próprio cartão inteligente e resolve-se o problema de certificar-se que o portador do cartão é o dono do mesmo. Nos Estados Unidos, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos afirma que a implementação em alta escala do projeto de identificação através de microchips já teve seu início em Washington e várias outras cidades cobaias. Esses pequenos microchips, que são menores do que uma cabeça de alfinete, custam menos do que 25 centavos cada e são injetados a alguns milímetros sob a pele. Ativado por um pequeno scanner portátil, o chip supre informações seguras sobre a pessoa na qual foi implantado. Então, como podem ver, a tecnologia e a aceitação do público para fazer o sistema da marca da besta funcionar está rapidamente engrenando. Já estamos ouvindo constantemente sobre a nova ordem mundial ou a comunidade global. E esses slogans estão aos poucos sendo aceitos à medida que o mundo caminha para um sistema financeiro e político internacional, para uma sociedade sem dinheiro vivo, controlada por um banco de dados que abrange todo o globo, mantendo-se a par de cada homem, mulher e criança, quando atravessam fronteiras, compram e vendem. Exatamente como a previsão no capítulo 13 do Apocalipse, há quase 2000 anos. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Isso talvez pareça uma penalidade dura demais por apenas se aceitar a marca que lhe permite comprar mantimentos. No entanto, esta profecia dá a entender que receber a marca da besta não é apenas uma decisão econômica, mas também implica em aceitar, assim como adorar o anticristo possesso e jurar lealdade ao seu regime global anti-Deus. Foi-lhe concedido também que desse vida à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa imagem da besta, também chamada nas profecias bíblicas de abominação da desolação, pode ser um supercomputador de mega tecnologia ligado à rede de telecomunicação da nova ordem mundial. As Sagradas Escrituras dizem que esta imagem falará e de alguma forma fará com que sejam mortos os que não a adorarem. Jesus disse que quando virmos a imagem no lugar santo, então haverá grande tribulação, como o mundo jamais conheceu. O importante, acredito, é que todos os ministros estão diante de planos a serem implementados e que se mostrem prontos para trabalhar de forma construtiva e comprometida para que avancemos nesse assunto. No passado, os países da União Europeia se mostraram reticentes diante da ideia de ceder soberania em favor da criação de uma força única. Mas os eventos dos últimos anos deram um novo impulso à iniciativa. No final de agosto, alguns chefes de Estado do leste europeu, como os da Hungria e da República Tcheca, pediram a criação da Força Comum. Na reunião ministerial de Bratislava, foi discutida ainda uma estratégia global para a ação externa do bloco. Em visita à Eslováquia, o chefe da diplomacia britânica, Boris Johnson, disse que a Inglaterra estaria disposta a cooperar, mesmo de fora da União Europeia.
Para sair da crise económica e manter o projeto político criado há meio século, é preciso ir no sentido de uma espécie de Estados Unidos da Europa, defendeu o presidente da Comissão no discurso do Estado da União no Parlamento Europeu em Estrasburgo. A atual União Europeia tem de evoluir. Não devemos ter medo das palavras. Temos de avançar para uma federação de Estados-nação. É isso que é preciso. O discurso de Barroso visa restaurar a confiança numa União que sofre de crise de identidade, mas deixou muitas perguntas sem resposta, como revelam as reações dos eurodeputados, realça o correspondente da Euronews, Enrico Bona. Um caminho apoiado pelos liberais e democratas que defendem esta transferência de soberania. Aquilo que a crise da zona euro exige é a criação de um verdadeiro Estado federal, um Estado europeu que tem um tesouro próprio, um mercado de obrigações europeu, um governo europeu, tudo isso é necessário. E isso, naturalmente, que está para lá dos Estados enquanto nações individuais e exige uma transferência de competências e de poderes do nível nacional para o nível europeu. A deputada grega socialista Maria Helena Copa também apreciou as propostas de Barroso, apesar do excessivo enfoque no domínio económico. O que Barroso fez foi apresentar uma caixa de ferramentas para ajudar a Europa a sair da crise. A maioria delas vão na direção certa, mas o grupo socialista teria preferido que houvesse mais ênfase em medidas para reinventar a Europa social. Barroso quer combater as ameaças de fragmentação na Europa e disse acreditar que os países intervencionados vão fazer tudo para se manterem no grupo dos 17 da zona euro. Para quando um exército europeu, há pelo menos duas vantagens para os Estados-membros da União Europeia: reduzir os gastos na área da defesa e assumir uma só voz diplomática. É mais complicado que isso. Para haver um exército europeu é preciso uma política externa comum. Quando as Nações Unidas votaram sobre o reconhecimento da Palestina, a Europa estava dividida. Os países europeus também não se entenderam quanto ao reconhecimento do Kosovo. Por isso, não existe realmente uma política externa comum. Depois, é preciso ter a mesma concepção de utilização das Forças Armadas. Se tomarmos como exemplo Mali, foram os franceses que intervieram. Não houve nenhum outro país europeu no terreno, mesmo tendo existido apoios logísticos. Sur le terrain, même si on a quand même un appui logistique d'un certain nombre de partenaires européens. Há vários exemplos práticos no passado. Em 1989 foi criada uma brigada franco-alemã bastante integrada, uma espécie de mini-exército europeu. E aí surgiram problemas de natureza muito prática. Os franceses e os alemães não partilham a mesma língua e nem todos os soldados falam inglês. A hierarquia militar alemã não é a mesma do que a francesa, até em questões como a margem para a liberdade de expressão ou as reformas. Ne sont pas les mêmes que les statuts des militaires français, que ce soit leurs droits d'expression, les retraites. Hoje em dia existem 3 aviões de combate na Europa, 6 fragatas, 17 tipos de veículos blindados. Os recursos não são os mesmos e a falta de interoperabilidade não é um cenário ideal. Se me perguntar, e as coisas não avançam? Sim, as coisas avançam, mas devagar. Si les choses avancent, mais elles avancent lentement. Se quiser colocar uma pergunta, consulte o site da Euronews ou as nossas páginas nas redes sociais. I will meet with Prime Minister Netanyahu immediately. I have known him for many years and will be able to work closely together to help bring stability and peace
to Israel and to the entire region. Meanwhile, every single day, you have rampant incitement and children being taught to hate Israel and to hate the Jews. It has to stop. When you live in a society where the firefighters are the heroes, little kids want to be firefighters. When you live in a society where athletes and movie stars are the heroes, little kids want to be athletes and movie stars. In Palestinian society, the heroes are those who murder Jews. We can't let this continue. We can't let this happen any longer. You cannot achieve peace if terrorists are treated as martyrs. Glorifying terrorists is a tremendous barrier to peace. It is a horrible, horrible way to think. It's a barrier that can't be broken. That will end, and it'll end soon, believe me. In Palestinian textbooks and mosques, you've got a culture of hatred that has been fermenting there for years, and if we want to achieve peace, they've got to go out and they've got to start this educational process. They have to end education of hatred. They have to end it, and now. There is no moral equivalency. Israel does not name public squares after terrorists. Israel does not pay its children to stab random Palestinians. You see, what President Obama gets wrong about deal-making is that he constantly applies pressure to our friends and rewards our enemies.